São programadores. O Acriano mandou aqui, ó. Marcos, e lá no espaço, era tranquilo pra dormir? Os astronautas ainda comem aquelas pastas de dente com sabor de comida, tipo a gente vê em filme? Observação, o Igor tá com curativo porque ele fez um foguete pra provar que a Terra é plana, mas deu errado. Como é que é pra dormir lá, cara? Não, dormir é confortável, embora, como é que eu vou dizer assim? Por um lado é confortável fisicamente, porque pensa bem, você entra num saco de dormir, fecha o zíper, e aí você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo. Vamos dizer assim, quando você deita, de qualquer forma, você está sentado, você está com peso na bunda aqui. Se você deitar, você está de lado de um jeito, uma parte né? do peso do corpo em cima. Lá não, é como se estivesse dentro da água, né? Flutuando. Então é super confortável fisicamente falando. Por outro lado, a parte, como é que eu vou chamar? Psicológica, não seria bem isso a questão, mas você está tanta coisa para fazer que a cabeça está a mil. Então, demora para você desligar. E vamos combinar, tu tá no espaço, irmão, tu vai dormir. Porra, Mas tem que dormir, cara, porque você vai ter que trabalhar pra meu irmão, mas caramba. tu tá no espaço, dá pra tu olhar da janela e tu vê perder tempo, né, 16 pôr do sol e 16 nascendo do sol, tu vai dormir? Não vai dormir, cara. Mas é isso que eu ia falar, justamente, porque você passa o dia todo trabalhando, uma coisa aqui, monta isso, desmonta aquilo, e aí, pô, não, tem que arrumar aquilo lá, então você não consegue olhar para a janela, você não consegue parar durante o dia, ou durante o momento de trabalho. Quando você deita ali naquele saco de dormir, eu botei o meu, eu tinha uma janela aqui assim, e eu estava, imagina, isso aqui é a estação espacial, tinha o módulo de adaptação russo, ele fica assim de lado, 90 graus, que é o nariz da estação espacial, esse módulo está aqui, a minha janelinha era aqui, ó. Então, eu via o costado da estação espacial e a Terra aqui do lado de cá. Porra, que vista foda, É uma hein, cara? vista... Eu via quando a gente entrava na noite, né? Você que entra a legal. 28 mil quilômetros, entra na noite. Aí você vê É lá assim, na Terra, entra demais. Você está a 28 mil quilômetros, você entra na noite. Aí você vê assim na Terra... tipo, as luzes das cidades, dá para você Acendendo. saber Caralho, se que Você vê o maneiro. terminador que a gente fala, né? o terminador. Que legal, aí. isso deve aí ser demais. você vê se a luz, se a cidade tem luz antiga, tipo sódio, meio amarelado, se é luz nova, LED. Você vê o formato das cidades, você vê lugares que não tem cidades, oceanos ou florestas. Você passou etc. sobre o Brasil algumas Muitas vezes. É? Muitas. E aí? Demora 3 minutos e meio para cruzar o Brasil na diagonal, assim, né? Reconheceu? Cara, isso você deve vê ser uma muita sensação coisa. muito foda. E aí, quando Deve ser você muito vê foda. à noite também, você tem muito meteoro, né? Sim. Então, você vê eles Que legal. entrando, aí você fala, pô, passou no meu nível já. Outra coisa, tempestade, visto de cima. As você nuvens vê brilhando. o relâmpago, um raio, assim, aí você vê como se fosse uma teia de aranha, assim, né? É um negócio que maneiro. impressionante. E a pergunta que todo mundo faz, vê estrela? Vê né? assim, ó. Você está aqui na área da noite, certo? Quando entra numa parte escura, primeiro você tem que apagar tudo dentro da estação, cobrir para você poder focar do lado de fora, senão fica reflexo na Sim. janela, você não vai enxergar nada. Aí você bota uma toalha, alguma coisa assim. E lembrar que a janela é pequenininha também, não é um janelão. Assim. Hoje em dia tem Hoje lá tem a cúpula. Pô, isso, deve que ser é outra coisa, sensacional, né? né? E aí você consegue ver. Se a Lua não tiver no visual, porque quando a Lua está no visual, ela é muito clara. Toma ela conta de cobre tudo. Então, se tiver muita claridade na Terra, então as estrelas ficam muito pouco... Sim. Não é como aqui que você olha assim, né? Fica meio difícil de ver, principalmente naquele ângulo também, assim, né? Porque tem os reflexos. Aí, você está lá na parte escura, noite. Aí depois você começa a ver, assim, um tipo de como se fosse um arco-íris de cor diferente. Preto, vermelho, amarelado, assim, começa a formar no horizonte, né? Da Terra, no costado, assim. Aí você vai vendo aquilo, vai aumentando de largura, aí no meio aparece o Sol, né? Que é de que cor? Aí você, chega... Só que você não... tecnicamente é branco, né? Só que você não pode ficar olhando para ele, que aquela janela não tem proteção de ultravioleta. Se você olhar, você queima a retina. Então, você para de olhar naquela hora que você começa e para. E aí você entra do lado do dia, né? Passa o terminador do lado do dia agora. Aí no dia, cara, você vê... Lembrando o seguinte, né? Deixa eu... Pô, tem uma caneta aí? Vou fazer um desenho aqui. Fazer um desenho aqui que fica mais fácil com um desenho. Lembra assim, né? Aqui está... Depois eu mostro para vocês.
Pô, tá aqui, caindo. tá Deu escrito. certo? Tá. Aqui está a Terra, certo? Equador, né? Você está em órbita, assim, 51 graus com relação ao Equador, certo? É mais ou menos isso aqui, né? A Terra, Tá. Equador, você está em órbita aqui, 51 graus com relação ao Equador. Então, aqui você tem uns, né, sei lá, América do Norte aqui, América do Sul, aí lá África e etc. Então, imagina que você está subindo aqui, né? Está subindo, parará, parará. Você não chega no polo, né? Quando você está quase chegando lá, você começa a baixar do outro lado. E aí você, à medida que você deu uma volta, fez uma órbita, a Terra girou 1h30, vamos dizer assim. E aí quando você vem aqui, você passa em uma outra órbita. Você defasa, né, pro leste, né? Você defasa para o oeste, você defasa um tanto de correspondente a 1h30. Por isso que quando você vê no centro de controle da NASA, Você vê aquela senoide lá, o né? mapa aqui, né, da Terra, Equador, tal, e assim por diante, né? Não. Aí você vê mais ou menos como fosse uma senoide, faz isso aqui, Entendi. e aí depois a próxima vai passar por aqui, e a outra mais para lá, você vê algo assim. Entendi. Entendeu? Cada órbita lá. O que eu quero? Por que eu estou mostrando isso? Fora os polos, que você não passa por cima, o resto você vê praticamente tudo no planeta. Então, você vê lugar em cima, cordilheiras com as neve em cima. Aqui na Cordilheira dos Andes, tem alguns lugares ali que parece um outro planeta, para falar a verdade. Você vê uns lugares assim, cor de óxido de ferro, sei lá o quê, né? Com a branca. Coisa que a assim, gente das jamais vê serras. daqui, né? Pois é. Isso é demais, né? É um negócio maravilhoso. Aí quando você passa em cima do Caribe, por exemplo, você vê aquelas ilhas bem desenhadas num mar verde esmeralda, assim, né? Aí você passa em cima da floresta amazônica. Cara, você é um abençoado de forma absurda, cara. Muito bacana, Cara, né? cara, se a gente for parar, dá pra gente contar quantos seres humanos tiveram essa experiência aí. Pô, dá pra ser... Acho que é menos de 600, né? que o cara, espaço. Nem menos. Olha isso. Dá pra contar fácil. Menos de 600 do mais... E se você pensar assim, quantos seres humanos já viveram na Terra, né? Hoje em dia, tem o quê? 7 bilhões. Aí você conta os que já nasceram e morreram desde o começo, eu diria que talvez chegue a uns 10 bilhões. Tu sei lá. agradece a Deus, cara? Ah, eu agradeço, todo dia. Cara, eu Quando agradeço, chegou assim. lá, quando chegou lá, tu é um cara religioso? Sou. Quando tu chegou lá, reforçou tua fé ou deu uma enfraquecida nela? Reforça, mas reforça sim. Deixa eu colocar isso de uma maneira que eu acredito em Deus, eu acredito nas coisas boas, você fazer coisas boas. Eu vivo falando, eu tenho uma live que eu faço todo dia de manhã, chama Diário de Bordo. Legal. E aí eu costumo sempre falar assim, olha, plante coisas boas, você colhe coisas boas. Meu pai me falava isso. Meu pai era muito simples, assim, ele falava assim, olha, se você quiser, parece simples quando fala isso, mas se você pensar, tem uma... Se você quiser colher limão, você planta limão. Se Sim. você quiser colher laranja, você planta laranja. Né? O que não dá é você querer colher laranja e plantar limão. Não dá certo. Ou outra coisa que ele fala, você planta uma sementinha de milho, você tem um monte de espiga de milho ali. Então, as coisas se multiplicam, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Então, se você quiser ser feliz, ter sucesso nas coisas, viver bem, pense coisas boas, fale coisas boas, ajude as outras pessoas, deixe a crítica de lado, né? Não prejudique ninguém, que as coisas convergem positivamente. O contrário também é verdadeiro, aquelas pessoas que vivem tentando prejudicar os outros, criticando e tal. Primeiro, eles não têm nem coragem nem competência para fazer. Isso me falava o Orziri Silva, né? Assim, olha, crítica é a arma do incompetente e do covarde. Porra, não tem o que fazer, então, para satisfazer o ego, fica querendo, né, atrapalhar os outros. Então, essa é uma coisa importante. Então, isso aí eu sempre agradeci a Deus por essa característica. O pessoal fala assim, você vive sorrindo? Vivo porque eu sou feliz. Eu gosto de fazer bem para as pessoas. E isso me deixa feliz. Isso é bacana.